da cidade de colonial, mas bucólica, sem agredir também ao imóvel e ao entorno, que isso é muito importante, ressaltando que o projeto foi muito elogiado no Conselho de Cultura. A presidente diz que também enaltecer as ações da administração pública, ao Executivo, à Biblioteca Municipal, que foi lá essa semana e ficou ótimo. A pintura do escadão do bairro Santa Ifigênia, as obras de drenagem da Rua Vitorete, a abertura de estrada pelo desvio do tráfego de veículos, indicou revestimento de borracha para a escadinha do bairro Monte Líbano, e que fosse verificada a viabilidade da construção de um mirante na via de acesso, de frente ao mirante de Santa Ifigênia, que acho que ficaria muito bonito e serviria como espaço de orações, pois sabemos que os evangelhos e umbandistas costumam fazer seus rituais de oração no monte que proporcionam mais conforto a eles, além de ser um ponto turístico para ver a cidade de cima. Fica muito bonito. A presidente enalteceu a construção da farmácia pública municipal, que já está quase terminando de verificação com relação ao mutirão de limpeza urbana, que já conversou com o prefeito, que está chegando a época de chuvas, e deveria ser feito esse mutirão. Sabemos que a prefeitura não é obrigada a fazer a coleta de entulho. Isso é por conta do cidadão. O cidadão coloca entulho na via pública, pode até ser multado, mas solicitou que faça essa coleta. A capina de vias, substituição de bueiros, limpeza de cabeceiras de pontes, limpeza de valetas e de bocas de lobo nas estradas rurais. Desassoreamento dos cursos d'água para que o período de chuvas não nos traga surpresas agradáveis. A presidente também solicitou que fossem considerados como indicação sobre os projetos a serem implantados na biblioteca pública, como teatrinhos, contação de histórias, que ficou um espaço muito bonito e deve ser bem aproveitado. A presidente indicou também um horário estendido talvez até os finais de semana para esse espaço. O presidente ressaltou o que já foi pedido algumas vezes por ela e outros, inclusive pelo vereador Laí, o atendimento à melhor idade, sabendo que não se pode construir um centro agora, mas ações voltadas para a melhor idade que sejam de alegria, festa, como lazer de todos, voltado para a melhor idade, com bingo, forró, coisas animadas, capoeira, esportes, brincadeiras, classes, etc. O vereador André agradeceu ao executivo por estar consertando o calçamento da rua Luiz Dani, no bairro Floresta, que ele já havia feito esse pedido algumas vezes. O vereador Laí propôs moção de aplauso pelos 70 anos da cooperativa produtora de Mar de Espanha, por tudo que ela proporciona aos produtores rurais, em nome dele e dos vereadores Arnaldo e Thiago. A presidente deu início à ordem do dia pedido ao vice-presidente que faça a leitura do ofício enviado pelo gabinete do prefeito, cujo assunto encaminha em esclarecimento. O presidente falou acerca do projeto dele novo, sobre a compra da igreja. O Rafael falou que ele estava retirado da pauta, sendo a presidente respondido que ele estava apenas suspenso para obter as respostas e questionamentos dos vereadores. O vereador Rafael questionou se a presidente informou que ele voltaria para a pauta hoje. Ele já respondeu que o projeto voltaria tão logo tivesse as respostas, perguntando se isso é óbvio para discutir o projeto, pois ele já foi tratado nessa casa, que já entrou em discussão e que foi suspenso apenas para os questionamentos que foram feitos. O vereador Rafael falou que podem ouvir o que tem para ser esclarecido, porém a questão de votação, que a pauta já foi pedida várias vezes para ser colocada no grupo e nunca colocada, e eles precisam saber o que será votado. A presidente falou que essa matéria já foi analisada pelos vereadores, que não é uma matéria nova, ela apenas foi suspensa na pauta. O presidente perguntou se mais uma vez estão exigindo a formalidade. O vereador Rafael falou que não é questão de formalidade, sim falta de comunicação.
A presidente falou que não é falta de comunicação, pois ele voltaria para a porta a qualquer momento e ele não foi retirado apenas suspenso para a resposta. O presidente falou que colocará em discussão, que irão ver as considerações. O vereador Sebastião perguntou qual projeto está em discussão, tendo o presidente respondido que é o número 9, tendo o vereador pedido visto, alegando que foi a presidente quem suspendeu o projeto, falando que havia modificações e não houve. A presidente falou que não falou que haveria modificação, e sim que estava suspenso para responder os questionamentos feitos pelos vereadores durante a discussão. A presidente falou que o projeto foi protocolado no dia 7/7, que as dúvidas apresentadas anteriormente, algumas foram atendidas na reunião do dia 25/7, e foi concedido o prazo para 27/7. O vereador Rafael falou que nunca suspendeu um projeto para a resposta, e ele é adiado. A presidente falou que já sim, que foi suspenso da tramitação, da mesma forma que quando os vereadores pedem prazo e vista, fica suspenso para apreciação. O presidente falou sobre os pedidos de prazo do projeto número 11, que foram várias vezes. A presidente falou que o projeto número 11 voltou, que foi explicado por qual a razão que levou à modificação dele, que foi questão do cálculo, com valor de carga horária extra. O presidente perguntou se no projeto número 9 eles querem mais prazo. A do Sebastião perguntou que foi mudado o projeto número 11. A presidente respondido que já explicou na reunião anterior. A do Sebastião disse que a confusão foi feita primeiro por conta das vantagens em oferecer aos funcionários sobre o termo poderão. A presidente disse que isso também foi explicado e que constava na lei anteriormente, da época da oposição, desde 2008. O vereador Sebastião falou que por isso não deram aumento, que a lei tem que ser clara. A presidente perguntou por que quando fizeram a lei em 2008 não colocaram de outra forma, pois o capítulo do artigo não está sendo modificado, está sendo mantido. A presidente perguntou ao vereador Rafael se ele está lembrando que na reunião anterior essa questão do poderão foi levantada por ele. E na original já constava assim, o vereador Rafael confirmava. A presidente falou que não é agora que estão fazendo isso e que não há nada de má fé. A presidente falou que o projeto número 9 é sobre a aquisição da saibreira. Foram feitos alguns questionamentos que podem ser respondidos. A questão da vantagem do interesse público em se adquirir a saibreira. Essa saibreira ela é bastante óbvia, que tem até um cálculo de valores que poderão passar para os vereadores. Eu gostaria que fosse respondido pelo Fernando sobre o questionamento da qualidade do site, pois foi falado que seria de má qualidade. O senhor Fernando Serra, que já trabalhou no laboratório do Paulinho, que conhece bem, e esse site já foi utilizado em alguns estrados, justificando por ser testado, justamente para ser testado. Se é isso, tendo o senhor Fernando confirmado e falado que o resultado foi que o site é muito bom. A presidente perguntou ao vereador Arnaldo e aos que conhecem o local em que foi usado o site, qual estrada há quanto tempo foi utilizado. Fernando falou que tem uns 3 anos que foi utilizada a estrada da Serrinha, de Corvo de Areia, que o vereador Arnaldo fala que ficou muito bom. A presidente perguntou ao Fernando se, pelo conhecimento dele, pelo trabalho que tinha no Paulinho e, hoje, trabalhando no departamento de obras do município, se pode afirmar que o site é bom. Tendo ele respondido que sim. O vereador Olímpio disse que já falou anteriormente, nas primeiras vezes que tiraram o site lá, o site era muito bom, mas depois teve sites que lá que deu problema, que não ficou bom. O vereador sugeriu que seja feito um esforço para comprar a saída da pedreira da Caíra, que tem muita quantidade e de boa qualidade. O vereador Arnaldo falou que o site do ruim não foi retirado deste local, citando os locais de que saiu. O vereador Sebastião disse que a questão da qualidade do site não é o que está implicando nessa votação. A questão é a desapropriação do terreno, que quando se fala em vários funcionários, em várias categorias da prefeitura,
reclamam que enterra dinheiro em desapropriação de terra, de terreno para ficar parado, como um casarão no pedacinho do céu. O vereador Alaí falou que aquisição quer dizer que é algo para ser comprado, adquirido, que no seu ponto de vista, aquisição é muito melhor que venda, como vender um serrote e serrinho. A fazenda do serrote, que hoje só se escuta e será comprado. Hoje só se escuta e será comprado. Que quando se compra é vantagem grande. A prefeitura está sendo administrada e está tendo capital, tirando por base do patrimônio da prefeitura de 2012, era em torno de 1,2, 1,4 milhões, mais ou menos. Em 2020 foi entregue com patrimônio de 28 milhões, e isso para ele é motivo de muito orgulho. Agora Sebastião falou que a prefeitura e nenhum órgão público trabalha com fins lucrativos, que a prefeitura não tem que fazer patrimônio, que tem que remunerar bem os funcionários, atender a saúde, a educação, a população do modo geral, que fica adquirindo terreno. A presidente falou que se os imóveis não fossem adquiridos, estariam pagando horrores de aluguel com a administração anterior. O vereador Sebastião perguntou o que está funcionando no terreno da Ribada. Tendo o presidente respondido que está sendo retirado o tarifa, já retirou o SAIP também. O vereador Sebastião perguntou o que tem sido feito no casarão do Brasil do Céu. Tendo o presidente respondido que funcionou por bastante tempo como escola, como local de eventos, e depois entrou em reforma para ser o centro de eventos. O vereador Sebastião falou que foi desapropriado para fazer uma creche e não foi feito. Que quando desapropria tem que ser o interesse público na frente. O vereador Sebastião falou que tem muitas outras prioridades. A presidente falou que foi construída uma creche. Se o Ministério da Educação acabou considerando que não era o local apropriado, obviamente se fez em outro local. O vereador Laí falou que todas as apropriações feitas no mandato anterior e no atual foram dentro da lei, e não como foram as apropriações do prédio rodoviário, da fazenda do Jones, que hoje estão saindo responsabilidade para a atual administração para pagar a desapropriação que foi feita indevidamente, com valores altos, que geram em torno de R$1 milhão. O vereador Thiago disse que iria complementar a fala do vereador Laí, aquisição muito importante, que hoje tem mais de 900 quilômetros de estrada de chão, que tem mais de 300 produtores rurais que mandam de forma ativa a lei cooperativa, que necessitam administrar de boa qualidade e comprar saias enviadas, que confia plenamente no governo e na Secretaria de Obras. O vereador Lito falou que por isso sua fala com relação ao saio da carreira. O vereador Sebastião falou que o mais interessado em saber de tudo que se faz na administração pública é o povo. Falou sem desapropriação irregular, que queria ver isso documentado, pois ele pode provar com documentos sobre desapropriação irregular conturbada, que ninguém sabe o que foi feito, sabe o que foi feito. Falou que a questão do terreno foi expropriado por R$70 mil. Na reavaliação passou para 200 mil. A prefeitura falou que nesse valor não ia interessar e que depois teve ação para isso. Por isso, em detalhes. O vereador Sebastião falou que o casarão foi desapropriado por 300 mil e foi reclamado que o terreno estaria garantindo uma dívida do Bradesco de 700 mil. E como o cartório lavrou uma escritura como se o terreno tivesse livre de ônus, e porque foi vendido por 300 mil, garantindo dívida de 700 mil. Está falando que é óbvio e documentado. O vereador Sebastião falou que foi feita uma retificação da escritura e agora o terreno custa R$1.128.000. E assim, com o parcelamento, que é a transferência da prefeitura, com o expropriado, foi de 138 mil, 212 mil. Que achou interessante esses centavos. Muito menos, né? Deixa eu falar dele. Eu falei que foi R$1.128.212,90.
1.128.212, isso, desculpa, vou dar certo. E o outro de baixo aqui é R$178.212,90. Desculpa aí, é muito número. Transação tão grande que foi dividida em prestações e somando tudo deu certinho. O valor de R$1.128.212,90. Mas onde foram parar os 300 mil que já tinham sido pagos? A presidente falou que o vereador está se alongando muito e temos procedimentos que serão utilizados especificamente para aquisição irregulares. E o vereador, com certeza, se tivesse alguma razão nisso, já teria processado. A presidente falou que a fala do vereador Laís sobre as duas apropriações, elas estão na justiça. A família do Dr. Jonas tem um valor para receber e, com relação ao terreno da rodoviária, é terreno da rede, que nem deveria tentar uma situação dessa. Foi ação temerária e, por isso, deu prejuízo a cerca de R$800 mil. O município agora terá que pagar por esse erro do passado. A presidente apresentou os cálculos com relação à saibreira, considerando o preço por metro cúbico e o valor que seria gasto na compra dos saibros só para as estradas de Saudade e Engenho Novo. Já pagaria o valor da saibreira. Ficar comprando os saibros seria uma despesa muito maior do que comprar a saibreira. A presidente complementou a fala do vereador Thiago, não seria só para a cultura, mas para o leite, para o produtor rural chegar na cidade. E é também para o insumo necessário à produção dele, chegar até ele. Para os alunos chegarem às escolas, para assistência e saúde chegar ao produtor rural. No Brasil, todos já temos um número muito grande de êxito rural. O que o produtor rural mais precisa é de estrada, porque sem estrada ele não faz nada. Que acha de extrema importância, já foi demonstrado que, ainda que o cálculo seja contestado, não sairia muita diferença. Ainda que diminuísse o valor da estação, a sabeira já estaria mais que fácil. O vereador Rafael perguntou ao Fernando se ele tem conhecimento da parte do estudo geográfico, licença ambiental, se já tem algum andamento, já está em andamento, se ainda vai dar entrada, tendo vindo respondido no projeto está tudo certo. A presidente ressaltou a necessidade do produtor rural ter estrada. O vereador ali concordou. O vereador André falou que na ocasião em que o projeto número 9 foi apresentado, ele fez alguns questionamentos. A presidente falou que teria mudanças, perguntando se essas mudanças foram feitas no projeto. A presidente perguntou sobre quais questionamentos específicos. E ele respondeu que é sobre anulação de dotações sanitárias. O vereador André falou que para a compra da saibreira estão sendo anuladas dotações de valor de 100 mil, e é para a construção do anexo da prefeitura, que inclusive acha muito importante a construção desse anexo. Inclusive na Câmara isso passa muito pouco. Falou da anulação de dotação sanitária e do fundo municipal de saúde, de 40 mil. Inclusive para a construção da base do SAMU, anulação de dotação orçamentária de assistência ao portador de deficiência de 50 mil, e uma dotação de muita relevância, de 10 mil para a cultura. A presidente falou que quando se fala em anulação de dotação, não quer dizer que está abrindo mão da aquisição ou da construção daquilo que está previsto. E no caso da construção do anexo da prefeitura, por exemplo, a construção não se tornou viável para este ano. Não haveria tempo hábil suficiente de valores, mas que anular essa dotação não equivale à construção, que a construção não será feita, pois ela não possa ser repetida para o próximo ano. E também não é mais importante aumentar o prédio da prefeitura do que permitir ao cidadão do campo ter acesso à cidade. Os alunos do campo cheguem às escolas, que a saúde chegue ao longo do campo, e que provavelmente a construção do anexo constará da LOA para o ano que vem. A presidente falou também com relação à construção da base do SAMU, que o valor a ser anulado se referia à instalação da base que estava previsto para a construção neste ano.
mas que o Estado não aprovou e nem aprovará em período eleitoral. E não faz sentido esse valor ficar parado. E a instalação da base certamente será feita para frente, pois com as eleições estaduais e federais não poderá ser aprovado. Mas não quer dizer que não possa constar na lua para ano que vem. Só quer dizer que o valor que já está em caixa pode ser utilizado para este ano, para que seja adquirido essa dívida. Quanto ao Fundo Municipal de Assistência Social, implantação do Centro Especializado de São José, a presidente, o valor não é suficiente para as adequações necessárias e nem sabe se o espaço onde funciona hoje comportaria, conforme a lei de acessibilidade prevê. Prosseguindo, a presidente explicou que, com relação à dotação referente ao Departamento de Cultura e Turismo para a exposição agropecuária, que primeiramente não tem mais espaço para exposição, pois foi construída uma fábrica de hortifruti lá, e para as futuras feiras agropecuárias será construído um terreno. O produtor rural, com certeza, iria preferir uma sadia do que uma festa no valor de R$10.000. O vereador André falou que pela falta do presidente, dá a entender que a área rural não está funcionando, que as pessoas não estão trabalhando e circulando. A presidente falou que estão sim, mas que estamos em período seco, que daqui a pouco chegam as chuvas, e é constante a necessidade da manutenção das estradas rurais. A dona Globo disse que o vereador André não entendeu bem a presidente, pois ela foi muito feliz em sua explanação. E ele, como produtor rural, quer estrada rural boa. O vereador André falou que, com relação ao valor da cultura, que tem escola de música 24 de setembro, que possui professores voluntários, pois não tem recursos para pagar, que alguns grupos de capoeira não recebem nenhum incentivo do poder público, que grupos de teatro estão acabando por não ter incentivo, que o espaço cultural Falabella recebe um valor mínimo para manter suas atividades, e que é insuficiente. O vereador André falou que tem anotado essas questões para trazer para o conhecimento da Câmara, aproveitando que a casa está cheia, que aqui estão para discutir e debater ideias em respeito à opinião de todos. A presidente ressaltou que a votação anulada é Departamento de Cultura e Turismo. Neste momento, houve uma discussão entre pessoas que estavam assistindo a sessão. A presidente suspendida a reunião, solicitando a presença da Polícia Militar. A presidente falou que essa casa é um local de respeito e que a assistência não pode se manifestar. Que as pessoas que acompanham a sessão têm que se manter em silêncio. Após chegar a Polícia Militar, a presidente tomou a reunião. A presidente retornou a discussão do quarto 9, perguntando se os vereadores têm alguma manifestação. O vereador aí falou que, independente do voto de cada um, pois votam de acordo com a maneira que acham correta. Isso é indiscutível, mas que acha que deveria ser colocado em votação, dizendo que seu voto é favorável e não pode votar contra os produtores rurais, os motoristas de educação que transitam nas áreas rurais, assim como os taxistas. O presidente sugeriu que seja votação única, mas o Rafael, que pelo projeto de voltar de forma que voltou de forma inesperada, não veio preparado para votar este, solicitando prazo para votação na próxima reunião. A presidente falou que já era de conhecimento dos vereadores, que ele foi suspenso para esclarecimento e não para alteração. O vereador Laí respondeu que é independente do voto, sugere colocar em votação. Mas o Rafael disse que ele e 4 vereadores, André, Joaquim, Lincoln e Sebastião, se reúnem semanalmente com o advogado deles para discutir os projetos de pauta. Gostaria de ter essa discussão. Essa reunião que eles têm e que não foram avisados que estaria em pauta hoje. Não estaria em pauta hoje esse projeto número 9. A presidente perguntou se, com relação à votação única, os vereadores concordam e todos responderam que sim. A presidente falou que, como tem uma proposta de valor, ela pediu que se consultasse o executivo, que é melhor conhecer a negociação prevista pelo projeto, e a resposta é que seja colocada em votação hoje.
A presidente perguntou se tem mais alguma discussão a respeito desse projeto. O vereador Lino falou que, como jornalista que é contra a compra dessas igrejas, que é a favor da comprar a sagreira da Tareira. Comunicamos o falecimento de Francisco Ataíde de Medeiros, o senhor Francisco, que morava no Monte Líbano, irmão da dona Sebastiana, viúvo da dona Rosina, pai das sobrinhas. O seu sepultamento. Sobrinho? Ah, tá. Sem ninguém. A presidente falou que essa questão já foi colocada, foi explicada, que ela questionou bastante, que consultou o setor técnico, e se for este o caso, que não seja um bom saiba. No final das contas, que ela não tem motivo para duvidar e que o vereador, votando, terá feito a parte dele. A do Rafael falou que tem 10 anos que arruma estrada sem ter a saibreira. E uma semana que der de prazo não vai atrapalhar. Tem que analisar. O executivo não tem como falar no dia que o projeto será votado, que aqui é legislativo. A presidente podia analisar e dar uma semana a mais de prazo. A presidente explicou que tem a proposta de compra da saibreira. Quem sabe o que o atual proprietário deseja. Qual prazo ele deu? O executivo que está negociando. E esse projeto já está nessa casa desde o dia 4 de julho. A questão de perguntar ao executivo não é permitir uma interferência entre poderes. É simplesmente saber se o projeto que está negociando, se ele limitou o prazo. Qual seria o prazo? Isto para não perder o negócio. O vereador Rafael falou que já estava rodando fofocas em grupos. Os vereadores não sabiam. O vereador Alaí falou que, como líder de governo, sugere ser colocado em votação, pois o proprietário colocou prazo para resolver essa questão. A presidente colocou o correto em votação, porque o vereador Rafael falaram que gostaria do seu pedido de vista passar pelo plenário. O presidente falaram que esse pedido não é passado por plenário. A do Rafael falou que já foi feito assim. O presidente respondeu que não, que às vezes pergunta aos vereadores por agir democraticamente, mas que não passa por liberação de plenário. A do Rafael falou que a presidente está forçando uma situação que deveria ter sido comunicado antes do projeto estar em pauta, solicitando que a presidente tenha mais respeito aos vereadores. A presidente falou que não está faltando com respeito, que todos tinham conhecimento deste projeto desde o dia 4/7. O vereador Rafael falou que o conhecimento é que ele estava suspenso, que o número 11 foi assim. A presidente falou que o projeto número 11 esteve suspenso porque era para alteração e o número 9 apenas para esclarecimento. A do Rafael falou que está uma bagunça essa pauta. Já pediu várias vezes e nunca foi colocado no grupo. E é falta de respeito sim com o vereador. E ele não é obrigado a chegar sem saber o que irá votar. A presidente falou que a bancada do vereador muitas vezes chega no horário da reunião com emendas, requerimentos, pedidos que sejam resolvidos na mesma hora. O vereador André disse que lembra da presidente falando que o projeto número 9 seria suspenso para mudanças por conta dos questionamentos do próprio vereador. A presidente falou de que modo algum que mais uma vez peça que revejam os vídeos das reuniões, em que tudo fica registrado. A presidente colocou o projeto número 9 em votação. A dona Laí pediu a palavra, porém a pessoa denominada Ângelo Cabral, que se encontrava assistindo a sessão, interrompeu, falando que a presidente não pode negar o pedido de vista dos vereadores. Houve uma manifestação de outras pessoas do público presente na sessão. O presidente falava que não pode haver manifestação e que o clima está bastante tenso. O vereador Laí falou para o vereador Rafael que chegou até ele que o vereador teria procurado o secretário do terreno. O vereador Rafael negava.
A vereadora Laí falou que o doutor Sérgio disse que afirmaria na frente de qualquer pessoa que foi procurado pelo vereador e perguntado se havia algum tipo de falcatrua nessa conta. Tem muita coisa que poderia ser cortada. É errado isso aí. Ah, Ele falou que o doutor Sérgio afirmaria na frente de qualquer pessoa, não. Isso é errado. não sei, mas isso pode ser evitado. Quem falou isso? Vai. Doutor Sérgio? Ele perguntou se eu falei. Eu falei que não. É, Mas esse negócio aí de que ele falou que afirmaria na frente de qualquer um. vou ver. Cara, até pra poder ter trago ele aí, né? Afirmar na frente de todo mundo. Pode continuar? Foi mal. Não. Não, eu devia ter deixado. Não, eu vou repetir só para você ter certeza que você falou. O vereador Laí falou que o vereador Rafael, ao vereador Rafael, que chegou até ele que o vereador teria procurado o proprietário do terreno. Quem é o vereador Rafael legal? O vereador Laí falou que o doutor Sérgio disse que afirmaria na frente de qualquer pessoa que foi procurado pelo vereador e perguntado se havia algum tipo de falcatrua nessa compra. O vereador Rafael falou que não conhece o doutor Sérgio para conversar, e só conhece de vista. Vou continuar. O vereador Laí falou que irá apurar. O vereador Rafael falou que a questão não é política, que estão apenas pedindo prazo de uma coisa que estava suspensa. O vereador Laí falou que já estava há mais de um mês em análise dos vereadores. A presidente disse que, então, começarão a cumprir as formalidades para todos os vereadores. E eles pedem prazo e votam contra, como já aconteceu várias vezes. A presidente pediu ao assessor jurídico da casa que manifeste sobre isso. O Dr. Rodrigo falou sobre o artigo 195 do regimento, prevê que o vereador tem direito, antes de iniciar a votação, de pedir vista, cabendo à presidente fixar o prazo, que é de no máximo 3 dias. A presidente falou que já houve pedido de vista e perguntou qual prazo que o vereador precisa. E ele respondido que na próxima reunião. A presidente falou que então teria outra reunião essa semana. O vereador Laí falou sobre o prazo que o proprietário deu. A presidente perguntou se ele poderia prorrogar. A presidente falou que passará para a próxima pauta, enquanto a secretária procura informações sobre esse prazo. A presidente passou para o projeto número 11, plano de cargos e salários, garantindo gratificação para categorias, colocando em discussão. A dona Rafael perguntou se para os motoristas ganhassem essa gratificação, se perderão outro benefício. A presidente respondido que, até onde sabe, não perderão. O vereador Rafael falou que conversou com alguns profissionais e eles solicitaram que, se possível, se esse valor poderia ser incluso como salário básico, e não apenas gratificação. E isso seria muito interessante. Algo que a presidente respondeu, creio que seja ilegal. A vereadora Laí falou que o seu entendimento será incorporado sim, pois é composição salarial. O vereador Rafael falou que está como adicional. O vereador Sebastião falou que deveria ficar isso claro. O doutor Rodrigo falou que adicional não incorpora, que é adicional, não incorpora. O vereador Rafael perguntou se teria como incorporar, pois beneficiaria muito mais motoristas. O presidente falou que, pela lei, até onde sabe, não tem como. O vereador Sebastião falou que se não incorpora o salário, não adianta, porque são índice no 13º, nem férias, e gratificação tem que ser incorporada. O doutor Rodrigo falou que a gratificação por assiduidade. O vereador Sebastião falou que o funcionário tem que ter salário decente. A presidente perguntou se o questionamento foi esclarecido. O vereador Rafael falou sobre a questão disciplinar, que não está muito detalhada, perguntando se não poderia copiar o texto do Estatuto do Servidor Federal, pois disciplina de trabalho é uma coisa, disciplina de ter que acatar e concordar com qualquer ordem superior é outra coisa, que na lei federal tem mais claramente, de forma objetiva isso. A presidente disse que pode ser reportado.
mas o acatamento de ordens dentro da hierarquia já pressupõe que ordens que não estejam dentro da legalidade não precisam ser cumpridas. O vereador Sebastião falou que conversou com o seu grupo e que insiste em incorporar o salário, que gratificação pode dar um mês e não dar outro, que o funcionário não poderá contar com esse valor, que precisa definir se ser mais objetivo, antes de aprovar a lei. A presidente falou que gratificação realmente não incorpora, pois não é remuneração. O vereador Laí disse que no ano, vereadora Laí disse que no ano de 2001 houve concurso e que o salário era quase 3 salários mínimos, que, se for analisar, o salário base do motorista em marca de Espanha está muito defasado. Mas temos que ver que o concurso foi feito em 2001, que é uma defasagem de muitos anos, que defende a classe, mas como esse social teve que ter alteração de alguns benefícios dos motoristas. E, com elas, eles terão prejuízo no seu salário no final do mês. E, ao seu ver, deveria ter um caminho para melhorar. E, na atual situação, acho difícil chegar para a posição que era, que são merecedores, mas o momento é difícil, porém poderia votar favorável a esse projeto e pedir, se houver entendimento dos 9 vereadores, pedir ao Executivo que peça um impacto financeiro, que analise a possibilidade, na pior das hipóteses, pelo menos igualar o piso dos motoristas mineiros, como foi feito no caso dos professores, que o piso é de 1.898. Sugeriu que estude a possibilidade de incorporar, votar para eles não terem prejuízo no final do mês, mas já pediu ao Executivo sobre essa incorporação. A vereadora Laí falou que, como motorista concursado da Prefeitura, sabe como é ser motorista da Prefeitura, que não tem hora, que tem que passar por muitas coisas. Muitas coisas com passageiros. E só quem é que sabe as dificuldades que passam os compromissos que tem. O vereador Sebastião levantou a questão que achou interessante, mas que essa gratificação é retroativa, que gostaria que levasse ao Executivo, estudasse o impacto financeiro e ver o que pode fazer, e na próxima reunião votarão retroativo a 1º/8, que acha mais que justo esse aumento, sugerindo que levasse ao Executivo e incorporasse o que fosse possível, que a gratificação fosse com o restante do percentual até chegar nos 50%, que já seria um paliativo. Acredita ser razoável que se vai ser retroativo, não irá atrapalhar. A presidente disse que, se ainda não tiver sido passado o prazo de fazer a folha de pagamento, pois os recursos humanos não conseguiria fazer, ou seguem a sugestão do vereador Laí, mesmo o presidente crendo que não há possibilidade, senão já teria vindo assim o Executivo, já incorporado. O vereador Laí falou que sua sugestão não foi somente do estudo do impacto, que a sugestão era os vereadores votarem favorável para poder sair do pagamento no final do mês, e os 9 vereadores confeccionarem algum documento, mandando para, como se fosse uma indicação, ou até mesmo fazer uma pressão maior, como uma imposição mais agressiva ao Executivo. Pediu ao doutor Rodrigo alguma sugestão, que acha um caminho para isso, incorporar o salário, para tentar chegar ao salário base do piso de Minas Gerais. O vereador André falou que é favorável à sugestão do vereador Laí. O vereador Sebastião falou que tem que discutir antes, que se aprovar ficará assim. O vereador Nico falou que quem já esperou tantos anos pode esperar mais uma ou 2 semanas, e que realmente seja feito um estudo da possibilidade de incorporar. A presidente falou que deixará para os vereadores decidir. O vereador Sebastião falou que é muito melhor esperar e definir. O vereador Laí disse que os vereadores falam muito, mas que quem tem que falar são os motoristas. Perguntou a eles, quem está presente na assistência, qual a sugestão deles, que eles preferem.
A dele ou a do vereador Limpo? O motorista respondeu que votar agora como abono e depois ir para o executivo. Não voltará mais, que prefere que não vote agora e vá para o executivo para incorporar no salário. O vereador Laí falou que ninguém afirmou que irá incorporar, que vai ser pedido ao executivo para estudar a possibilidade. Outro motorista falou que prefere a sugestão do vereador Laí. Outro motorista falou que qual a garantia que voltará para o executivo. O vereador Laí falou que eles também não têm garantia. O impacto financeiro será favorável e sugeriu que façam o documento que irá para o executivo. O vereador Sebastião falou que se votar assim, ficará assim. E sugeriu que fique para a semana que vem. O vereador Sebastião disse que se compromete a votar como está, caso não consiga incorporar, mas que, como é retroativo, acha melhor aguardar. A presidente disse que deixará para o plenário decidir. O vereador Arnaldo sugeriu que marque outra reunião para quarta-feira para decidir a vida dos motoristas, que procuram um setor no executivo e já votam sabendo da real situação. O vereador Sebastião falou que tem que votar em uma coisa definitiva. Sugeriu também que a saideira fique para quarta-feira. O vereador Rafael falou que os vereadores estão com o mesmo objetivo, que é ajudar os motoristas. Ajudar os motoristas. Os vereadores concordam com a sugestão do vereador Arnaldo. A presidente disse que não quer impedir a manifestação dos motoristas, mas não é previsto pelo regimento interno ser dessa forma, que precisam procurar antes da sessão que manifestação assim ocorre em audiência pública, não em sessões ordinárias. O vereador Alaí pediu desculpas ao presidente por ter perdido a manifestação dos motoristas. O presidente disse que defende todos os funcionários, principalmente os motoristas, por saber o sacrifício no exercício da função e que a população vem elogiando muito a maioria deles. O vereador Rafael falou que o clima está acalorado por uma situação específica. Ao seu ver, que divulgaram em grupos mensagens como conteúdos não verdadeiros, que foi importante a presença de todos, mas que vieram por causa de mentira que circulou, que todos já chegam nervosos, falando que vereadores votarão contra, sendo que ninguém tinha declarado voto contra a questão de motorista. E chegou o motorista falando que ele iria votar contra o aumento salarial deles, assim como a questão da ambulância, que é a única que foi pedido na reunião anterior. Comprovante que o deputado já havia enviado o valor, que foi pedido o esclarecimento, que todos possam retornar outras vezes, mas para haver uma reunião. Para haver reunião dia a dia da Câmara, não como a de hoje, que foi acima do que deveria ser. O vereador Sebastião falou que a manifestação realmente não pode, mas foi o vereador Alaí quem pediu a opinião do motorista. O vereador Alaí falado que já pediu desculpas para a presidente. O vereador Nico perguntou se essa legislação engloba os operadores de máquina. Também o vereador Rafael falado que engloba. O presidente falou que também recebeu algumas mensagens, mas não referente à questão dos motoristas. E recebeu com relação à ambulância. Com relação à ambulância, falando que já tinha ambulância e que o dinheiro deveria ser utilizado em outra coisa, que não recebeu com relação à votação contra o vereador. O vereador André disse que gostou da sugestão do vereador Laí. Os demais vereadores sugeriram que se colocar em primeira votação. Pô, ainda falta pra caralho. Só tem mais duas aqui. Ainda faltam umas 8 páginas ainda. Quanto mais, né? Ainda falta Esse umas 8. equipamento são 16. 8? Ainda falta 8. Não, o problema é esse. Vamos embora. Deixa eu ver o validado. Agora, isso aqui é sem necessidade. Não vou falar, mas não tem que ficar.
Dá para a gente subir isso aqui em 3 folhas. 3 folhas. Vai chover. Vamos lá, vamos embora. Seria colocado em primeira votação. Todos votaram a favor e até a próxima reunião. Pode entregar alguma emenda para acertar isso. Vereador Sebastião sugeriu ao contrário. E agora o estudo e depois vota em votação única. A vereadora Laís falou que tem que vir. Dá para fazer o estudo até quarta-feira. O presidente perguntou a opinião dos vereadores e todos opinaram para resolver a próxima reunião. Que será na quarta-feira, 24 de julho. A presidente disse que, em sua opinião, já não veio como corporação. Não, porque o estudo já foi feito. Uma vez que até para a gratificação tem que haver estudo. E tem um impacto financeiro. Limitação da lei de responsabilidade fiscal para o valor da folha de pagamento de cena. A presidente disse que espera que o melhor seja decidido em prol da categoria. O projeto voltará para a Copa de quarta-feira. A presidente passou para o projeto número 13, sobre a Copa da Ambulância. O valor para adquiri-lo veio de um recurso enviado pelo deputado estadual de Lourdes, que é verba carimbada, que não pode ser utilizado para outra finalidade. A presidente falou sobre os recursos vinculados à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal. A presidente diz que os veículos da frota municipal são usados com muita constância, que se deterioram com mais rapidez que os veículos particulares, que a frota precisa ser renovada constantemente, para dar segurança ao usuário, motorista e pedestre. A presidente diz que o recurso foi depositado no dia 1 de 1º/7, e se não utilizar para o fim que foi destinado, terá que ser devolvido. O vereador Rafael falou que não é ambulância igual a do SAMU, e sim abaixo. Não está desmerecendo, apenas falando da realidade. A vereadora Laís sugeriu votação única, orientado os vereadores da sua bancada a votarem favorável. O vereador Sebastião sugeriu não ser votação única, e seu questionamento é saber se a verba realmente tem animado. O presidente colocou o projeto no termo de votação única, sendo aprovado na unanimidade. O presidente colocou o projeto no 14, compra de veículos para emendas, endemias, em discussão, e houveram colocações nas reuniões passadas. Por essa razão, chamou o secretário de saúde e o chefe do setor de endemias para manifestar. O vereador Rafael perguntou das dotações de 90 mil e de 30 mil de onde estão sendo retiradas da área de saúde, tendo a presidente respondido que é da própria endemia, da própria epidemiologia. Seria, no caso, se tivesse que ter aquisições de materiais permanentes exclusivos para epidemiologia, com essa de 90 mil. O vereador Rafael perguntou se acha que é necessário a compra desse veículo. Se o veículo é defesa civil e dos outros que atendem não estão dando conta. A presidente ressaltou que o da defesa civil é submetido à coordenadoria estadual e é usado eventualmente em algumas situações extras, porque a defesa civil pode atender em casos esporádicos para auxiliar, mas não pode ser o veículo que fica destinado exclusivamente. O Rafael falou que a caminhonete seria usada mais para a vacinação. O secretário de Saúde, Hermes Santos, explicou que a aquisição é fundamental para os trabalhos realizados, que neste período de seca a infecção é reduzida, mas que no período de chuvas o número aumenta muito, que existe um cronograma para realizar o Fumacê, que às vezes faz uma parceria com a Secretaria de Obras, mas se acontecer alguma coisa e eles precisarem usar o carro, o serviço fica comprometido. E precisam fazer redações de caixas d'água, que precisam transportar escadas, lonas, etc.